Imagine-se, neste exato momento, parava à porta da igreja, com o coração acelerado pela expectativa de algo profundo que vai além das palavras. O que aconteceria se, ao cruzar esse limiar, você descobrisse que as cinzas na sua testa não são apenas um sinal passageiro, mas uma chave para desbloquear forças espirituais que protegem sua jornada pela Quaresma? E se eu te dissesse que Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos revela como unir a fragilidade humana à graça divina, transformando o ordinário em um escudo contra as sombras da alma? Vamos mergulhar juntos nessa travessia, onde o deserto da existência se torna um jardim de renovação. Pense na marca das cinzas que o sacerdote traça em sua fronte. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Não é uma frase fria, mas um sussurro amoroso do céu, convidando você a abraçar sua humanidade com ternura. Santa Teresa de Ávila, que explorou os mistérios do castelo interior, nos ensina que a verdadeira humildade surge quando nos curvamos perante a imensidão do Criador, reconhecendo que somos barro nas mãos do oleiro. Essa aceitação não nos enfraquece, ao contrário, nos torna flexíveis ao toque de Deus, maleáveis para a escultura da graça. Quantas vezes no corre-corre do dia-a-dia esquecemos essa verdade, endurecendo o coração com ilusões de autossuficiência? As cinzas, como um bálsamo suave, limpam os olhos da alma, dissipando a poeira das vaidades acumuladas. Elas nos libertam da rigidez do orgulho, abrindo espaço para que o Espírito sopre vida nova em nós. E você? Está pronto para deixar que essa marca se grave não só na pele, mas no mais profundo do seu ser, guiando cada passo dessa Quaresma como um farol de realismo libertador? Enquanto as cinzas nos ancoram na terra, a água benta nos eleva ao céu, recordando o batismo que nos lavou e nos integrou à família de Deus. #meta, pause, sex, 1,5. Santa Teresa, com a autoridade de quem travou batalhas espirituais reais, proclamava que uma simples gota dessa água sagrada afugentava os demônios mais velozes do que qualquer outra arma. Não se trata de magia, mas de fé viva que infunde graça na matéria cotidiana. Imagine aspergir essa água em sua casa, traçando sinais da cruz sobre as portas e janelas, um gesto simples que ativa a proteção divina sobre sua família, transformando o lar em um santuário durante esses 40 dias de deserto. Você já parou para refletir no poder que carrega em suas mãos? Esquecido pela pressa do mundo moderno, esse sacramental une a oração da Igreja aos elementos da criação, evocando a vitória de Cristo sobre as trevas. Com humildade, como Santa Teresa nos exorta, que é nada mais que andar na verdade, podemos usá-la não como enfeite, mas como ponte entre a morte e a ressurreição, entre o pó que somos e a vida eterna que nos espera. #meta, pause, sex, 1,5. Essa união entre cinzas e água benta equilibra o mistério da fé. A primeira nos fala de arrependimento e finitude, a segunda de renovo e esperança. Ao receber as cinzas, você declara ao mundo e a si mesmo: eu necessito de Deus. Uma confissão corajosa que dissolve as máscaras da vaidade espiritual. E ao mergulhar os dedos na água benta, proclama: fui lavado no sangue do Cordeiro e nele renascerei. É um equilíbrio perfeito, um convite a viver a Quaresma não como mera rotina litúrgica, mas como uma imersão no coração de Deus, onde o rosto dos paramentos nos envolve como um manto real, nos guiando ao aposento interior, onde o Rei habita. E que tal elevar ainda mais o olhar para a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo? Ali, no silêncio reverente, contemplamos o pão vivo descido do céu, um mistério que nos humilha e nos fortalece ao mesmo tempo. Santa Teresa, em sua devoção ardente, via nessa elevação um chamado à adoração total, onde nossa fragilidade se dobra perante a presença real do Salvador.
É como se as cinzas de nossa alma fossem purificadas pelo fogo eucarístico, convidando-nos a uma intimidade que transforma o combate espiritual em união amorosa. Agora reflita. Essa quaresma não é um fardo, mas uma oportunidade de ouro para praticar essas verdades. Não leia apenas, viva! Deixe que as cinzas o lembrem de sua mortalidade amada, que a água benta o proteja como um abraço da Virgem e dos santos, e que a elevação o impulsione à oração profunda. Você é pó, mas pó redimido. Frágil, mas portador de um Deus forte. Abraça esse paradoxo com o coração aberto e veja como o deserto floresce em santidade. Imagine por um instante o chamado profundo que ecoa em seu coração nesta quaresma. Uma jornada de morte ao egoísmo e renascimento na graça divina, ecoando os passos de Jesus no deserto árido. E você, disposto a abraçar esse mistério transformador, onde cada gesto de fé se torna uma ponte para o céu? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos lembra que o inimigo das almas treme diante do que é consagrado, pois isso evoca sua ruína eterna na cruz redentora. A água benta, nesse sentido, age como um reflexo luminoso que expõe às sombras a luz inescapável da vitória de Cristo. Ao voltar da missa de cinzas, com as marcas da penitência ainda frescas em sua fronte, inicie essa peregrinação espiritual, selando os umbrais de sua casa com esse tesouro sagrado. Não é mero gesto, mas uma declaração audaciosa de soberania divina. Aqui, o Senhor reina sobre o deserto da alma e do lar. Pense em sua residência não como um refúgio comum, mas como um santuário em alerta, um campo onde batalhas invisíveis se travam pela paz interior. Ao traçar o sinal da cruz nos batentes, você institui uma quarentena de santidade, convidando o silêncio orante e a conversão genuína a tomarem posse. Santa Teresa nos ensina que essa água, impregnada de oração eclesial, dissipa as nuvens de malícia que pairam no ar, blindando sua família contra as tempestades emocionais que a penitência pode agitar. Aquelas irritações súbitas, discórdias latentes ou cansaços que mascaram feridas profundas. Sinta a atmosfera se transformar. Uma brisa de serenidade que suaviza os ânimos exaltados pelo jejum, convertendo o sacrifício em fonte de unidade e não de amargor. Não pare no primeiro instante. Faça desse ato um hábito vivo ao longo dos 40 dias, especialmente quando as tensões familiares sussurram à porta. Cada renovação do sinal com água benta reafirma a aliança. Este lar é território de Cristo, onde as tentações podem rondar, mas só entram se convidada pela fraqueza. Assuma o papel de guardião devoto, murmurando uma súplica do coração. Algo simples como: Senhor Jesus, torne esta casa um oásis sagrado em teu deserto. Afasta toda força contrária ao teu amor e derrama a paz sobre nós. Amém. Santa Teresa valorizava a oração humilde e autêntica, nascida da alma, muito mais que palavras floreadas sem raiz. Transite agora para o coração pulsante de sua morada, o crucifixo que adorna as paredes. Aproxime-se dele com reverência e com uma gota de água benta unge as chagas abertas do Salvador, reconhecendo que delas brota toda a purificação para os dias de luta que virão. Santa Teresa, em sua contemplação ardente, bebia dessa fonte viva, não de tomos eruditos, mas do olhar fixo nas feridas de Jesus, que revelam o amor encarnado e sacrificado. Quando foi a última vez que você se demorou ante esse ícone vivo, permitindo que ele penetre as camadas de sua existência cotidiana? Esse toque sacramental eleva o crucifixo de mero enfeite a portal de misericórdia, onde você implora pela cura das chagas ocultas em seu lar.
As palavras cortantes que deixam cicatrizes, os rancores silenciados que corroem laços, a indiferença que erige barreiras frias, as dores não ditas que envenenam o dia a dia. Deixe que as chagas de Cristo toquem as suas, transformando o sofrimento em comunhão profunda. E aqui, permita que uma reflexão adicional desperte em sua alma. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo para que todos o contemplem em adoração silenciosa, permita que essa unção no crucifixo eleve seu olhar ao mistério eucarístico, convidando a graça pascal a inundar seu lar com a presença real do ressuscitado, fortalecendo a fé para o combate quaresmal. 1,5 A força dessa água não reside em sua essência material, mas na fé que a Igreja infunde nela, ecoando o batismo onde a água, tocada pela palavra de Deus, nos une à ressurreição. Ao mergulhar os dedos na pia, cultive reverência, não mecanicidade, distinguindo o sacramento da superstição. O primeiro é canal de graça divina, vivido na confiança eclesial. O segundo, ilusão de poder autônomo. Santa Teresa, mestra da espiritualidade encarnada, via nesses elementos visíveis e tocáveis os caminhos concretos da graça, nunca como amuletos, mas como convites à intimidade com o Senhor. Pergunte-se: usa essa bênção como via para o divino ou como talismã vazio? Ao aspergir sua casa com intenção pura, você não só demarca fronteiras espirituais, mas declara aos anjos e às potestades: este é o domínio do Rei do deserto, onde a paz triunfa sobre o caos. Você, peregrino desta quaresma, está pronto para essa transformação? Que sua casa se torne eco do deserto de Jesus, um lugar de purificação e encontro com o crucificado ressuscitado. Imagine-se nesta quaresma, querido irmão, com o coração acelerado pela curiosidade. E se um simples gesto com água benta pudesse transformar as noites mais escuras em momentos de profunda intimidade com Deus? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria ardente, nos convida a esse mistério, onde o silêncio da alma se torna o palco de uma batalha espiritual invisível, mas repleta de graça. Pense nas feridas que carregamos, as da família, as do mundo que nos cerca. Ao se aproximar do crucifixo nesta primeira noite de quaresma, pegue um pouco de água benta e com ternura reverente toque cada marca do sofrimento de Cristo. Os pés pregados, as mãos perfuradas, o lado traspassado de onde brota a vida eterna. Não é um ritual vazio, mas um clamor vivo de fé. Senhor, por tua chaga no pé direito, liberta esta casa da preguiça que nos arrasta para longe de ti. Pela chaga da mão esquerda, sara as palavras afiadas que cortam os laços do amor. Pelo teu lado aberto, amolece nossos corações endurecidos pelo egoísmo cotidiano. Essa oração, tão concreta e pessoal, nos faz descer das abstrações para o real, convidando-nos a nomear diante de Deus as dores que escondemos. Você tem a ousadia de expor essas chagas familiares ao olhar amoroso do Pai? É um ato que desperta a fé, ecoando as palavras do profeta: eu creio que por suas chagas fui sarado. Mas será que essa crença pulsa em você como uma chama viva ou fica apenas na superfície das palavras recitadas? Enquanto o dia se encerra e as cinzas da imposição ainda marcam sua fronte como lembrete de nossa fragilidade, não se esqueça de traçar o sinal da cruz sobre si mesmo com água benta antes de repousar. Esse gesto simples e profundo é uma bênção de vigilância amorosa, erguendo uma muralha contra as sombras que a noite traz. A assédia que sussurra desânimo, a preguiça espiritual que nos faz adormecer na indiferença, os pensamentos que tentam roubar a esperança de uma conversão verdadeira. 1,5
Santa Teresa, aquela mestra da oração interior, nos alertava para domar a imaginação, essa louca da casa, durante o sono, para que não nos leve a labirintos de dúvida. Você sente como o crepúsculo torna a mente mais frágil, exposta a medos antigos e tentações veladas? Ao se benzer, você reafirma sua identidade filial. As cinzas gritam que somos pó, mas a água benta proclama que somos herdeiros da glória eterna. Essa dança entre humildade e esperança impede que a penitência da Quaresma vire um fardo opressivo, transformando-a em um caminho de luz purificada. Entre neste tempo com o coração cheio de confiança, não de temor, pois a Quaresma é renascimento, não luto estéril. Durante o repouso, a alma se abre como um campo vulnerável. Sonhos podem ser visitados por ecos do passado, ansiedades disfarçadas ou sussurros do inimigo. Santa Teresa conhecia bem essa luta noturna, onde o descanso físico se entrelaça com o espiritual. Por isso, ao molhar os dedos e desenhar a cruz na testa, entoe com fervor: Senhor, vela pelo meu sono como velas pela minha vigília. Que eu me entregue ao descanso em Ti e desperte renovado para Te louvar. Amém. Assim, a noite vira um santuário oculto, o sono uma prece muda que nutre o espírito. Você já se perguntou se suas noites são mero esquecimento ou um abraço protetor com o divino? Torne isso um costume sagrado ao longo desses 40 dias e veja como o repouso se eleva a uma comunhão profunda. #meta_pause. Sex 1,5. E se falarmos da elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa, onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo? Santa Teresa, contemplando o Senhor na hóstia erguida, via ali a fonte de toda força para nossas fraquezas quaresmais. Imagine elevar seu coração nessa hora, pedindo que a graça eucarística cure as secas da alma, como um bálsamo que une céu e terra em um só amor. É uma pausa breve, mas intensa, que nos recorda, no silêncio da elevação, Deus se inclina para nós, convidando-nos a uma união que transcende as sombras da noite. Agora, estenda essa purificação aos dias agitados. Santa Teresa nos exorta ao recolhimento interior, fechando as portas dos sentidos para que a voz do esposo ecoe clara no coração. Em nossos tempos, irmão, o deserto não é só o silêncio do claustro, mas um deserto digital que nos liberta das correntes modernas. As telas que carregamos zumbem com notificações vazias, redes sociais que nos distraem do essencial, imagens fúteis que envenenam o olhar. Você nota quanto tempo desperdiça, deixando os olhos vagarem por conteúdos que secam a alma em vez de saciá-la? Pense no celular como uma oportunidade de ascese atual. Limite seu uso, imponha penitências que aguçem a visão espiritual. O excesso de ruído cria um vazio árido, onde a oração murcha como flor sem água. Santa Teresa atravessou longas noites de aridez antes de aprender que o silêncio exterior revela o sussurro divino interior. Está disposto a esse jejum das distrações ou receia o que quietude revelará em seu coração? Comece cada manhã benziendo seus sentidos com água benta. Toque os olhos para ver o Criador em toda a criação, os ouvidos para escutar só o que eleva, a boca para proferir palavras de edificação. Esse rito humilde pode revolucionar sua jornada diária. Imagine interagir com o mundo sem a tirania das telas, conversas mais profundas sem interrupções, olhares ao céu sem pressa de respostas digitais. O deserto digital não é renúncia total, mas domínio livre. Desligue o aparelho em horários santos. Crie bolsões de silêncio onde o silêncio reina absoluto. Redescubra o prazer de caminhar ao ar livre sem fones, de partilhar a mesa sem olhares furtivos ao visor, de contemplar o horizonte com o coração em paz.
Esses oásis cotidianos preparam o espírito para o grande êxtase, o encontro transformador com Deus, onde a Quaresma floresce em Páscoa. Você aceita esse chamado à liberdade interior? E imagine agora, meu irmão, minha irmã, esse instante em que o mundo ao seu redor parece pausar e você se pergunta: o que aconteceria se eu simplesmente esperasse? Não uma espera ansiosa, mas uma entrega serena, como quem contempla o mistério da cruz no silêncio da igreja. Nesta Quaresma que se inicia, que tal mergulharmos juntos nesse convite à paciência, essa virtude que Santa Teresa de Ávila chamava de penitência suprema? Pois, como ela nos ensina, jejuar de pão e água é leve comparado ao esforço de suportar com amor aqueles que nos testam o coração. Pense nisso. Na quarta-feira de cinzas, quando as cinzas marcam sua fronte e o corpo já sente o peso do deserto quaresmal, surge aquela tentação sutil de murmurar, de reclamar contra o fardo. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio da caridade? Cada palavra não dita, cada sorriso oferecido em meio à irritação, torna-se um ato de libertação interior, um verdadeiro exorcismo que purifica o lar e a alma. Você já parou para refletir no poder espiritual dessa paciência cotidiana? Ela não é fraqueza, mas força divina, que transforma suas lágrimas de arrependimento e o suor do esforço em águas vivas, fortalecendo os sacramentais que você tanto reverencia. Lembre-se, ao aspergir água benta em casa, não basta o gesto, ele se enriquece quando aliado à misericórdia viva. Ungir o crucifixo com devoção perde sentido se logo depois ferimos o irmão com indiferença ou palavras amargas. Santa Teresa nos alertava para essa armadilha da hipocrisia. De nada vale uma oração fervorosa se o coração não pulsa pelo amor concreto. Sua fé se entrelaça verdadeiramente com o dia a dia ou permanece distante, como um eco vazio. Sex 1,5. Deixe que essa Quaresma seja um segredo íntimo, guardado entre você e o Senhor que tudo vê no oculto. Jesus mesmo nos advertiu contra os que no jejum desfiguram o rosto em busca de aplausos humanos. A conversão autêntica floresce no escondido, sem plateia, onde as pequenas mortes diárias, perdoar uma mágoa sem alarde, rezar por quem nos ignora, sorrir ante a provocação, revelam uma santidade mais profunda que qualquer gesto público. Você se dispõe a amar dessa forma invisível? Essa paciência velada é o que mais comove o coração de Deus, pois brota pura, sem desejo de reconhecimento, como um perfume derramado aos pés do amado. Santa Teresa viveu isso na carne, enfrentou incompreensões, críticas e resistências, oferecendo tudo em silêncio ao esposo. Para ela, o autêntico sinal de santidade não residia nos êxtases celestiais, mas na arte de amar pacientemente quem nos esgota. E você, está pronto para medir sua jornada espiritual por essa medida humilde? #meta_pause_sex 1,5. Essa estação quaresmal não é mero parêntese de 40 dias, mas uma escola perene que nos forma como peregrinos eternos. Santa Teresa via a existência como um percurso rumo ao castelo interior e cada quaresma como um degrau nessa escalada de graça. Ao receber as cinzas, você proclama: sou ainda viandante, aprendiz em eterna conversão. A soberba grita: cheguei. Mas a humildade sussurra: continua a caminho. Seu coração está aberto para mais um passo nessa trilha de confiança? Aqueles 3 gestos com a água benta que você realizou, benzer as portas do lar, ungir o crucifixo, aspergir a fronte ao deitar, não são rituais vazios, mas âncoras firmes contra as tempestades da tentação.
Nos dias árduos que virão, quando o desânimo bater à porta, recorde-os como memoriais vivos, semelhantes às pedras erguidas pelos israelitas após cada milagre. Deus esteve aqui, age aqui, agirá ainda. Você confia nessa presença contínua do Senhor? E aqui, permito-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na missa em que o pão e o vinho se elevam como o próprio Cristo ao céu. Na paciência quaresmal, imagine-se elevando seu coração junto, em silêncio reverente, deixando que o olhar fixo no Santíssimo Sacramento derreta suas impaciências, transformando-as em oferta pura ao Pai. É ali, na elevação, que a alma aprende a verdadeira espera, unindo-se ao sacrifício de Jesus. #meta_pause_sex 1,5 Santa Teresa nos legou palavras que ecoam como bálsamo eterno. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Ela as escreveu de um poço de tribulações, perturbações que abalavam, espantos que aterrorizavam, tudo desmoronando ao redor. Mas descobriu que, no fim, só o Eterno permanece inabalável. Esta quaresma o convida a essa mesma revelação profunda. Está disposto a abraçá-la? Não espere sentir-se forte bastante. O deserto é o berço onde a fraqueza se transfigura pela graça. Não busque forças humanas para atravessá-lo. Reconheça sua fragilidade e a potência de Deus o erguerá. Santa Teresa, doente e exausta, foi carregada por uma graça alheia à sua natureza. Acredita que essa mesma graça pode envolvê-lo? Inicie já, sem demora. Esses atos simples com água benta, aspergir as entradas de sua casa, ungir o madeiro da cruz, benzer sua fronte no recolhimento noturno, revelarão na prática uma profundidade que só o viver desvela, mudando a atmosfera de seu lar e o pulsar de seu espírito. A Quaresma não clama por prodígios chamativos, mas por fidelidade nos gestos miúdos que tecem a alma para a alegria pascal. Você inicia hoje ou adia para o amanhã incerto? Que esse tempo não seja de meras renúncias, mas de libertação radiante e gozo místico. No deserto interior, encontre a nascente de água viva que jorra sem cessar, regando eternamente sua sede de Deus. Imagine por um instante as cinzas suaves tocando sua testa. Um lembrete sussurrado de que você é frágil como a poeira da terra, mas ao mesmo tempo, ao mergulhar os dedos na água benta, sinta o pulsar de uma graça divina que te adota como filho amado de Deus. Não é fascinante como esses gestos simples do início da Quaresma nos convidam a uma jornada íntima onde o comum se revela sagrado? Enquanto você avança por esses 40 dias, permita que o medo dê lugar a uma esperança radiante, como o sol nascendo sobre o deserto. Deixe o peso das penitências se transformar em uma leveza de coração, guiada pela presença amorosa do Espírito Santo, que, com sua brisa transformadora, converte os vales áridos em oásis de vida e renovação. Pense nisso. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas no começo do mundo agora caminha ao seu lado, na igreja ou no silêncio do lar, tecendo jardins espirituais onde antes só havia secura. #meta_pause_sex 1,5 Nesse caminho de entrega, volte seus olhos para o momento sublime da elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o pão da vida. Ali, em silêncio reverente, contemple o mistério do Cristo que se eleva para nos elevar, unindo terra e céu em uma comunhão que sacia a alma faminta por eternidade.
Ao término dessa quaresma, que seu espírito ecoe as palavras profundas de Santa Teresa de Ávila: tudo passa, e eu me torno pó, mas Deus permanece, e Ele é mais que suficiente para encher meu ser de paz eterna.